Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Estamos começando aqui mais um programa Open Mind Talks com um convidado especial. Estamos aqui nos estúdios da Crosshost, aqui em São Paulo, diretamente da Vila Mariana, um estúdio maravilhoso, para a gente poder ter uma conversa aberta. Como o nosso nome diz, né? Open Mind Talks, mente aberta fala. E é isso que nós vamos promover hoje, sempre trazendo conteúdos ligados ao mercado corporativo, à transformação pessoal. Espero que vocês gostem e nos sigam aí nas redes, porque vamos estar toda semana aqui trazendo um conteúdo novo, trazendo para vocês aqui pessoas interessantes para poder bater um papo. Eu sou Lúcio Júnior, sou idealizador do Open Mind Brasil, esse que está se tornando aí um grande movimento de executivos brasileiros. A gente se define como uma startup de networking que reúne mais de 500 diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil. E o propósito aqui hoje é bater um papo com um Open Minder, né? Estamos aqui com o Fernando Manfio, ele que tem mais de 40 anos no mercado financeiro, atuou como gestor de risco em importantes instituições financeiras, né? E também fala um pouco de pessoas de transformação. E eu fiquei curioso, né, Fernando? Já te dando as boas-vindas aqui. Como que é isso? Números, créditos, gente, como que é isso aí? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lúcio. Obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui com você. É um grande prazer. Eu que sou pertencente a esse grupo incrível do Open Mind. E é legal para mim, porque só o nome do grupo já me deixou assim. A primeira vez que eu entrei, eu falei, mas é isso que nós precisamos no mundo, né? Open Mind, né? E é muito interessante você perceber que por trás dos números, por trás de toda essa parte técnica que a gente faz nos negócios, existem muito mais, né? Existe muito mais elementos para a gente tomar decisões nas empresas. A gente olha para os números e para os fatos de uma forma ainda muito superficial. Na verdade, toda essa minha trajetória no mundo de gestão de riscos, né? Eu comecei a fazer esse trabalho com 20 anos, eu sou engenheiro da Politécnico, né? Saí da faculdade e fui fazer modelagem de risco. E o primeiro trabalho que eu fiz, né, foi exatamente modelar o comportamento de probabilidade de conceder ou não crédito para aquele cliente. E é muito interessante porque quando eu fiz essa modelagem, comecei a olhar para isso já com 20 anos, eu falei, poxa, mas então eu olho aqui algumas variáveis e estou prevendo o comportamento das pessoas, então será que eu também não sou assim? Né? Também não sou cheio de variáveis dentro de mim para eu me comportar? Isso norteou a minha vida inteira, né? No mundo de crédito me tornei um cara muito conhecido, tenho um livro chamado Risco Nosso de Cada Dia, que você até comentou agora há pouco. E nós vamos falar sobre o livro aí também. Falar. Enfim, essa trajetória foi acontecendo de uma forma muito assim, natural para mim, sabe? Muito natural. Perceber que existe muito além, né? Muita informação além dos números e nos processos das empresas, né? E você trabalhou bastante nos últimos anos a questão do autoconhecimento, né? A jornada do autoconhecimento. Conta um pouco para nós aí a sua transformação, né? Antes da gente falar um pouco sobre o autoconhecimento para as pessoas, eu queria saber de você como é que foi essa jornada, né? De você mudar do mercado corporativo, né? Principalmente desse mercado financeiro, para partir aí para uma jornada como autor de livro, como também consultor nessa área comportamental. Como que foi isso na sua vida? Foi um processo natural, né? Para falar sobre isso eu tenho que entrar um pouco na minha infância, né? Na questão toda. A minha vida sempre foi pautada, né, pela religião do meu pai, muito forte, e que significava para a gente ter fé, confiar, né? A confiança foi sempre a palavra da minha vida. E a partir do momento que eu fui para o mercado de crédito, olha só, confiança, né? Crédito, acreditar, confiança. Eu entrei nisso sem saber, sem ter noção dessa jornada tão conectada quanto que muita gente não percebe, mas a nossa jornada é conectada com tudo que aconteceu na nossa vida, né? Às vezes você cai no lugar e fala assim, não sei como eu caí aqui. É só parar e observar que você vai ver um fluxo, uma jornada clara aí por trás, escondida, né, dentro da gente. E eu comecei a perceber que eu fui para esse mercado para entender o que significava confiança,
né? Porque para mim, toda a parte religiosa estava muito conectada ainda com o medo, né? Com o medo de pecado, o medo de ser punido, o medo né? Do inferno, coisas do tipo. E todo esse trabalho foi muito interessante porque eu, um adolescente assustado, né? Quando eu vim fazer engenharia em São Paulo, eu era um adolescente assustado, que estudava muito, tirava 10 nas matérias, mas não sabia exatamente o porquê, nem porque eu existia, eu morria de medo de tudo, né? E a vida foi me trazendo desafios incríveis para me colocar de frente a frente com o espelho, né? E entender, fazer, peraí, tem muito mais do que essa história para acontecer aqui. Então, se você percebe assim, várias coisas que aconteceram na minha vida, e depois eu posso até falar um pouquinho, mas para deixar um espaço para você aqui também, eu comecei a entrar nesse mundo do crédito de uma forma muito natural. E aí, dentro desse mundo, muito me incomodava, né? Me incomodava porque eu falava assim, mas eu estou fazendo crédito, estou trabalhando no crédito, mas as pessoas não confiam umas nas outras, né? Não existe muita confiança, existe muita desconfiança, existe muita competitividade, né? Existe muito, não que competição seja ruim, mas existe uma competitividade meio que tóxica, né? No mundo corporativo. E eu fui olhando para isso, e olhando como as pessoas tomavam decisões, e desenvolvendo projetos. Fiquei no mundo corporativo por 15 anos antes de tomar a decisão de sair do mundo corporativo e ir para construir a minha empresa, foi quando eu escrevi o livro. Antes eu trabalhei no Brasil e fora do Brasil, nesse mercado de gestão de risco, no Citibank, fora do Brasil, em Londres, né, e em Milão, trabalhei 6 anos lá. E quando eu voltei, eu comecei a construir áreas de crédito no Brasil, porque era quando o crédito estava nascendo, né? Então, o crédito principal, não quando o crédito estava nascendo, o crédito estava se expandindo para as classes sociais menos favorecidas, né? Então, foi o grande boom do crédito, a hora que a gente entrou com a moeda, com o real, né? A gente pôde começar a oferecer crédito de maneira massificada para todas as pessoas. E eu brincava com todo mundo quando eu dava curso e falava assim, peraí, está todo mundo querendo ganhar dinheiro com crédito, e crédito é a ferramenta social mais importante que existe, porque sem crédito, sem confiança, você não vai a lugar nenhum, nem na vida, nem no trabalho. Então, crédito é uma palavra absolutamente forte e poderosa, talvez a palavra mais usada no mundo, quando você incorpora a trilogia de confiança, acreditar e fé. Na hora que você coloca a palavra fé, você vê que é uma das palavras mais fortes do mundo. E no mundo dos negócios, né, as empresas começaram a perceber, poxa, então se eu emprestar dinheiro eu vou ter lucro. Vai ter lucro, né? E quando isso massificou para todo o mercado de baixa renda, ficou uma coisa gigantesca. Então todo mundo queria dar crédito, né? E eu estava nesse momento no Brasil trazendo esse conhecimento. Peraí, mas vamos dar crédito de forma consciente? Né? Como é que significa dar crédito? Eu lembro de um evento, e você pode me interromper, tá, hora que você... Sim, claro. Eu lembro de um evento que as pessoas falavam assim, mas a inadimplência... O que é inadimplência? Naquela época eu fazia até entrevista, Jornal Nacional, tal, explicando o que é inadimplência. É numerador dividido pelo denominador, eu falava. Você não pode analisar um número por si só, você tem que analisar todos os elementos de um número, né? E eu sempre fui assim, muito específico. Peraí, como é que você analisa uma carteira? Como é que você analisa um número? Como é que você analisa a forma como você concede crédito? Então, ganhar dinheiro com crédito a juros exorbitantes é muito fácil. Mesmo com inadimplência alta, você consegue ganhar. Mas e o estrago que você faz na sociedade? Então, você tem de novo, aí o bem e o mal, né? O crédito como uma ferramenta social mais importante, né, do mundo, mais foda que existe, e o crédito como uma ferramenta de lucratividade absurda também, desculpa a palavra, mas uma das mais fodas que existe também. Então, crédito tem muito impacto no mundo, seja financeiro, seja no social. Como que você casa essas duas coisas? Esse sempre foi o meu lema. Pô, como é que você vai dar crédito ali para querer as pessoas? Todo mundo queria dar crédito para a mesma pessoa? Então você trabalhou muito nesse movimento, né? Quando você veio da Europa para o Brasil, depois dessa trajetória aí, nessas grandes instituições que você trabalhou, você veio aqui para poder tratar de risco, né? Assumir risco. Assumir risco por parte dessas instituições que começavam essas operações aí com microcrédito, né, vamos chamar assim, e também com as pessoas, né, de saber assumir um risco de se endividar, mas de forma consciente, né? E como que você
entendia esse risco, né, no momento que talvez isso estava começando aqui no Brasil? Quais eram os fatores assim que mais lhe chamavam a atenção para que as instituições observassem isso ao ceder crédito? Então, o primeiro ponto é, como o crédito era a galinha dos ovos de ouro, e ainda é, hoje em dia, né? Ainda é a galinha dos ovos de ouro, ou uma das galinhas, a minha principal atenção era como que eles podem educar, né, aos poucos o consumidor a receber. O que acontece no mundo, na minha visão, e aí esse é o tema por que eu voltei para o ser humano, para trabalhar sustentabilidade nas empresas, para trabalhar um pouco de consciência em decisões. Porque a gente se encanta com o negócio, né, e depois só pensa no dinheiro. Né? E não dá para pensar só no dinheiro, porque você está acabando. Olha o mundo como está, né? Todo mundo fala de sustentabilidade. Por que existe sustentabilidade? Por que existe um movimento de sustentabilidade? Porque a gente nunca foi sustentável. Né? Senão não precisaria ter um movimento. Então, por que existe o remédio? Porque você ficou doente. Né? Então, o mundo está doente porque a gente... Se não tivesse o problema, seria um assunto que nem seria discutido. Não seria discutido. A sustentabilidade deveria ser algo a nem ser discutido por não haver necessidade. Perfeito. Né? E hoje está na moda. Se todo mundo fosse consciente. Né? Exato. Essa é a grande questão. Então, por que existe inadimplência? Porque existe também, além da inadimplência natural, de uma pessoa ter uma questão na sua vida e não poder pagar, existe uma forçação de barra para oferecer para os clientes aquilo que eles já sabiam que não iam poder receber. Mas as instituições financeiras, naquela época, e aí a gente pode entrar nas linhas de hoje, elas tinham essa consciência de educar as pessoas sobre os riscos e as oportunidades de se contrair um crédito? Não, por isso eu montei minha consultoria em 2002 e por isso que eu escrevi meu livro chamado Risco Nosso de Cada Dia. Né? Por que o risco nosso de cada dia? Porque é o pão nosso de cada dia. Né? O que a gente precisa todo dia? A gente precisa entender que a gente tem um alimento. E qual a tradução da palavra risco? Por muita gente fala que, você fala que risco é medo de alguma coisa dar errado. Risco, de fato, é ousadia. Né? A tradução da palavra risco é ousadia. Porque ninguém arrisca pelo medo, você arrisca pela ousadia. Então, é ousado oferecer crédito para um mercado que não conhece o crédito. Mas o caso é que a gente, desconhecendo a semântica, o conteúdo, a ideologia da palavra risco, então a gente pega e arrisca. Então vamos arriscar, sem perceber o mal que a gente está fazendo para o outro. Eu lembro que um dia que eu dei um curso, a pessoa falava assim, nossa, mas os caras estão ficando inadimplentes. Daí começava assim, os consumidores não sabem pegar crédito. Mas, cara, eles nunca tiveram crédito. Né? A classe D e E lá atrás, quando estava começando o movimento de crédito, nunca teve crédito. Então, por exemplo, imagina uma criança que está andando pela rua direita. E naquela época a rua direita tinha um monte de financeiro oferecendo crédito para o cliente passando na rua ali. Imagina uma criança. Então ela vem e ela nunca tomou sorvete. Ela vem lá de uma comunidade pobre, onde ela nunca tomou sorvete na vida dela. Aí vem alguém e dá um sorvete para ela. Ela pega ou não? Sim. Aí vem outro e oferece o segundo. Pega ou não? E se lambuza ainda. Então, aí vem o segundo e fala, quer sorvete? Sim. Poxa, a pessoa adorava olhar porque os outros tinham televisão, os outros tinham um monte de coisas materiais, mas eles não tinham acesso. O crédito veio dar acesso a essas pessoas, falando, agora eu confio em você. Mas você pode realmente confiar numa criança? Em alguém que está imaturo? Eu acho que a grande maioria dos brasileiros hoje, quando vê ali uma linha de crédito na sua conta bancária, encara como se fosse um dinheiro dele e que ficam ali felizes, né? Poxa, tem dinheiro na minha conta. Eles não têm essa consciência. A grande maioria das pessoas, infelizmente, ainda não tem essa consciência de como usar o crédito. Né? Exatamente. O crédito virou um paradigma menos positivo do que poderia ser, essa é a verdade. O crédito é uma relação de confiança entre duas entidades. Crédito não é relação financeira. Né? Então, toda vez que eu dou um curso, eu começo assim, o que é crédito? Então, crédito é confiança. Mas o que é confiança? Né? O que você precisa para confiar em alguém? Preciso das informações dos outros. Conhecer. Né? Então, você precisa conhecer, porque conhecimento gera confiança. Sim. Né? Conhecimento, tanto que a fé vem do conhecimento. Né? Não existe fé cega. Sem conhecimento, não é a crença, não é fé. É diferente. Né? Então, o conhecimento é que gera a confiança para você conceder o crédito. Então, você precisa conhecer a pessoa, não só um número, né? Mas a gente não conhece, a gente pega um pouquinho de dados e vai lá e oferece o crédito para ela. Então, esse olhar superficial
para a questão do ser humano, quando ele recebe o crédito, me incomodava muito. Né? Porque assim, é óbvio que ele vai querer. A decisão dele vai ser baseada simplesmente porque ele nunca teve, sempre desejou ter um material, ele vai querer o crédito. Como uma criança gostaria de 10 sorvetes até ela se lambuzar. Né? Você vai oferecer tudo para ela até ela se lambuzar. Então, quando isso aconteceu, eu comecei a olhar para as empresas e falar assim, gente, vamos aqui. Vocês precisam conhecer vocês agora. Por quê? Porque você precisa se conhecer para conhecer o outro. E aí começou o papo do autoconhecimento na minha vida. Ah, então foi aí que entrou a questão do autoconhecimento. A falei partir assim, das organizações se conhecer e conhecer os seus clientes, você começou a também trabalhar isso no individual. É óbvio que em paralelo tem minhas terapias, eu querendo me conhecer e saber como é que eu me livrava das prisões que eu tinha na minha cabeça, tantos paradigmas que existiam na minha cabeça, tantos pecados, vamos dizer assim, que eu tinha e eu não entendi o porquê. Né? Então tem meu lado pessoal, sempre em busca de me libertar, né, daquele pecado, daquelas coisas fortes que eu tinha passado na minha vida, dos castigos que eu imaginaria que eu ia ter, né, por ser um pecador. Né? Então o medo de Deus tinha que se transformar em amor de Deus. E nas empresas é falar, cara, você precisa se conhecer para entender como você concede crédito. O que é se conhecer? Número 1, ter as ferramentas necessárias, ter a inteligência necessária, entender o que significa crédito. E número 2, entender como você quer o crédito. O que é o crédito para você? Só uma relação financeira? Né? Então você pode fazer mal para muita gente. E o que vai gerar? Cobrança. E depois, como é que você vai recuperar essa grana? Né? Então o que você faz? Bota juros altos, né? Bota juros altíssimos para você recuperar toda a inadimplência. E isso é uma tortura. Né? É uma tortura. Então, você vê aí os indicadores econômicos que eu vi aí no país, no mundo, né, de concentração de riqueza, quase todos, vários países que eu vi lá naquela pesquisa, a grande parte tinha melhorado ou ficado igual, e o Brasil, um dos que piorou, né, nos últimos 20 anos, concentração de riqueza. A gente está cada vez mais concentrado. E o crédito poderia ter feito exatamente o movimento inverso. O crédito poderia ter sido o remédio e acabou sendo o veneno, né? Mas poderia ser mais remédio. Acabou sendo remédio e veneno, né, para algumas pessoas, mas no geral fez muito menos do que poderia fazer, vamos dizer assim. Partindo mais para esse lado da visão humanista, né, da nossa conversa, porque você teve essa virada de chave aí também. Nós estamos vivendo, Manfio, um mundo doente, literalmente, né? Estamos vivendo aí uma era de um vírus devastador que acabou provocando vários outros efeitos colaterais na humanidade, né? Um deles é exatamente a questão financeira, a economia realmente do mundo, ela vai de mal a pior, do nosso país também precisa de crédito, precisa se reerguer, mas eu queria ir para esse lado aí do pessoal, né? Muito do que as pessoas estão passando hoje, né, dessa angústia, dessa pressão pessoal, e tem muitas pessoas que não estão suportando isso, né? A gente vê aí uma série de pessoas depressivas, né? Talvez isso não venha de algo de agora, né? Esse é um momento que estamos vivendo aí de pressão. A pressão e crise sempre existiu na história da humanidade, mas você fala muito sobre a questão de olharmos o mundo a partir de outras lentes, né? E tirar esses arquétipos, né? E essa história de vida que às vezes nos traz essa carga emocional que não nos permite, ou melhor, ou pior, né? Em momentos como esse, só nos levam ainda mais para o buraco, né? Então, entrando nesse formato, como que acontece esse processo de autoconhecimento para que a gente se cure desse vitimismo ou de uma situação que foi construída a partir de um histórico de vida, né? Legal. Bom, então agora entra no tema que eu mais amo na minha vida, né? Eu vou começar usando a palavra sustentabilidade, né? A sustentabilidade, né, é o que hoje a gente está querendo trazer como lente, né, para todas as empresas. Como é que eu vou criar meus negócios a partir da sustentabilidade? E a sustentabilidade, né, as lentes da sustentabilidade caem no autoconhecimento, porque senão fica um monte de gente fazendo projeto
criando os indicadores de sustentabilidade e economizando algumas coisas e não entendeu até agora o que é sustentabilidade, né? Sustentabilidade significa sustentar, né? Sustentar significa cuidar. E o que a gente consegue, o que a gente faz com o mundo e com a nossa vida? A gente usa. Então eu uso meu corpo, uso minha mente, eu uso minha vida, eu uso a natureza, mas eu não tenho que usar, eu tenho que cuidar, né? É o uso cuidadoso, né? E a devolução para aquilo. Agora, como é que eu vou implantar a sustentabilidade nas empresas de forma sustentável, a sustentabilidade mesmo de forma sustentável, ou seja, perene, se o ser humano ainda não entendeu o que significa ser sustentável, né? Então, nesse meu projeto de vida, eu trago o seguinte: a gente não percebe o poder amoroso, e amor não é um amor romântico, o amor mesmo, o amor de verdade, né? O amor que de certa forma nos inspira, ou deveria nos inspirar. A gente usa muito a palavra amor como amor romântico, é muito mais do que isso, né? É o amor por si mesmo, cuidar de você, isso é o amor, é o cuidar, na minha visão, né? Então, a gente está numa guerra entre o medo e o amor. E, por exemplo, vou dar um exemplo que você falou de muita gente com depressão. Às vezes a pessoa assim, aquela pessoa me deixou com raiva. Não, você já tinha raiva dentro de você. A pessoa só tocou a sua raiva. Não é que ela te deixou com raiva, a raiva está em você. Então, se você não percebeu o que tem dentro de você, você está virando uma bomba e que você pode explodir a qualquer momento, seja para depressão, seja para raiva, seja para o que for. Por quê? Porque dentro de você não está encontrando nada. Você está tudo procurando fora de você, né? Você está procurando fora. Então, a gente tem vários paradigmas, várias crenças, né? Que é muito usada a palavra crença por aí, que vem dos nossos passados, de coisas que a gente fixou, né? E aí a gente ainda se sente vítima disso. E você falou essa palavra, e essa palavra é o mal do mundo, né? A vitimização. A gente se sente vítima até de nós mesmos, dos nossos pais, a gente se sente vítima. E a gente está sempre em guerra com esse medo, porque a vítima é a filha do medo, né? Quem é a vítima? É o medo. Né? Então eu sou vítima porque eu tenho medo, não tenho poder para lidar com o mundo, então eu sou vítima, eu sou um coitadinho. Né? Como diz a Pema Chodron no livro dela, a gente fica esperando a vida inteira ali sentado naquele ninho podre, vendo a mamãe pássaro nos salvar. Mas não vai vir, né, mano? Não vai vir. Ou você se salva, ou não vai rolar. E isso tem muito a ver com o que a gente começou a falar também, né? Hoje em dia, infelizmente, a questão financeira das pessoas tem a ver também com esse posicionamento de vítima, né, de raiva daquela situação que está vivendo, de uma dificuldade financeira, né, e acaba isso também sendo, com a expansão também dos meios de comunicação, as redes sociais, as pessoas estão expondo muito os seus pensamentos, né, de uma forma, às vezes, sem filtros. E essa raiva que você mencionou, que as pessoas... não é que aquilo provocou raiva nela, ela já estava com a raiva, sim, mas ela bota para fora e isso pode destruir a reputação de uma pessoa em questão de segundos hoje em dia. Né? Total, total. No fundo, eu acho que as pessoas estão presas... Bom, todo mundo deve ter visto o filme Matrix, né? Sim. Então, pega o primeiro filme que foi o melhor e aquilo ali explica facilmente o que eu estou querendo dizer, né? A Matrix, a resistência, a armadura, tem vários nomes, ego, tem vários nomes, que são construídos na nossa infância. Para quê? Para nos defender. Por quê? Porque a gente era frágil, né? Então, aquelas ferramentas que a gente usou quando criança, né? E ainda assim treinadas pelos pais muitas vezes, né? Que não gosta de ver, acaba cedendo às birras, aos mimos e às coisas da criança, e tudo bem, né? Quando é criança, mas essa criança que somos nós, viramos adultos e usamos as mesmas ferramentas, né? Então eu falo nas empresas, você está parecendo uma criança jogada na sala de reunião ali, não vou falar, né? Não vou falar. Da sua cabeça, por fora, você está com posição de homem. Eu dou um exemplo muito claro que aconteceu na minha vida, logo no começo da pandemia. Eu estava no supermercado e tinha um cara atrás de mim, um alto executivo provavelmente. Ele tirou a máscara e tomou sorvete dentro do supermercado, né? A mocinha do caixa, hierarquicamente superior a ele naquele momento, né, disse a ele: olha, é lei, o senhor não pode tirar a máscara. E ele olhou para ela com essa cara que eu vou fazer aqui, com o risco de passar vergonha, e falou assim: mas eu estou chupando sorvete. Ele não falou assim, mas eu vi ele falando assim. Então, por que um ser humano toma a decisão de tomar sorvete, tirar a máscara
dentro do supermercado. Completamente ilógico, concorda? Ilógico. Sim. Então eu tenho trabalhado exatamente isso. Qual é a lógica disso? A lógica disso está nas variáveis dentro da cabeça dele, que ele não está levando naquela hora. São coisas emocionais, que ele se acha no direito, que ele acha que ele é livre para fazer o que ele quer a hora que ele quiser. E essa palavra liberdade é um dos maiores paradigmas que existem no mundo. Porque a gente olha que liberdade, a liberdade é eu fazer o que eu quero a hora que eu quiser. Né? Então eu vou fazer... Mas peraí, liberdade é o maior presente humano, é o livre-arbítrio, é um puta presente, só nós temos essa porra aí. Né? Liberdade não é você fazer o que você quer a hora que você quer e depois pagar as consequências. E nem falar o que você quer na hora que você quer. Mas tem gente que fala assim, mas eu vou pagar as consequências. Fala assim, não é você que paga as consequências. O mundo paga as consequências da sua palavra, da sua fala, da sua energia. E aí a gente tem que criar sustentabilidade, porque cada empresa faz o que quer, quando quiser, do jeito que quer, cria a solução que quer, e o mundo apodrece, e as pessoas estão infelizes, e as pessoas estão em depressão, porque elas acham que são livres para isso. Né? Então, eu acho que a liberdade é o maior paradigma que a gente tem que olhar no mundo. Liberdade, ser livre é fazer o que precisa ser feito. Para quem? Para mim, para o outro. Que funciona. A liberdade é fazer o que funciona, o que precisa ser feito para o mundo, para mim e para os outros. Isso é liberdade. Então, a liberdade não é aquela gracinha que eu deito no sofá e falo, eu sou livre para não fazer isso hoje. Você pode até decidir isso, mas isso não é liberdade. Você está decidindo não em liberdade. O conceito de liberdade está muito associado ao prazer de curto prazo. E é o contrário. Liberdade é o prazer de longo prazo, não de curto prazo. É uma inversão absurda que a gente precisa fazer. Porque é óbvio que a nossa mente, nós queremos prazer a todo momento, de curto prazo, a gente não quer esperar. Mas, mano, ser livre é aguentar o tranco. Né? Para um mundo sustentável, não é assim, agora vai ficar sustentável. Né? Um monte desses projetos que estão sendo feitos nas empresas vão morrer. Por quê? Porque não sustenta. Porque não sustenta. Daqui a pouco se esqueceu. Né? Daqui a pouco diminuiu a taxa de desmatamento. Diminuiu. Estou feliz de novo. Diminuiu o Covid, tirei a máscara. Diminuiu. Estou feliz de novo. Então a gente está à mercê de pequenos resultados e muito longe do poder que a gente precisa ter para transformar o mundo. De transformação, né? E o meu, só para concluir uma frase aqui, e como que eu trago isso para as empresas? Essa é a minha questão. Sim. Quando eu falava de autoconhecimento, trazia meditação. Por que meditação é importante? Ué, porque eu estou tentando fazer o seguinte, a gente só vive ou no passado ou no futuro. Né? A gente ou está lembrando coisas do passado, ou vivendo com as variáveis do passado, ou ansiando o futuro, ansioso, anseio de preenchimento. Ou seja, eu anseio de preenchimento porque eu estou vazio, né? O que é ansiedade? Eu estou vazio, eu preciso encher alguma coisa, precisa acontecer logo aquilo lá, aquela venda, aquele carro, aquela coisa, aquele namoro, aquele beijo, tem que acontecer logo. Por quê? Porque agora eu estou vazio. Por que eu não posso esperar as coisas acontecer plenamente, estando bem aqui, pleno, sem faltar nada? Sem me sentir na escassez, me sentindo abundante aqui agora. Por quê? Porque eu não estou presente. A nossa mente está sempre no passado e no futuro. Mas o nosso corpo não sai daqui. Por isso que eu falo de meditação. Não é porque é religioso ou coisas do tipo. Meditação é eu respirar e ver, cara, eu estou aqui, essa é a única vida que eu tenho. Né? O paradigma do tempo é que o tempo é na horizontal. O tempo não é na horizontal. Né? O tempo é na vertical. O tempo é na vertical. O tempo acontece aqui, como se fosse um martelinho batendo aqui. E, Manfio, me conta uma coisa. Quais são, na sua visão, aí, as ferramentas que existem hoje e que estão à disposição das pessoas para gerar esse autoconhecimento? Uau! Tem muita coisa legal. E tem, né, nesses trabalhos lindos que as pessoas fazem nas empresas, que muitas empresas fazem, muitas pessoas têm trazido para as empresas, tem um diferencial, né? Existe um tipo de trabalho que é o tipo de trabalho comportamental. Né? Então eu vou lá e falo assim, Lúcio, olha, comunicação não violenta. Para você não ser violento, então você tem que se comunicar assim, assado, entendeu? Pá. O meu trabalho é diferente, como outros parecidos com o meu. Eu não trabalho comportamento. Eu trabalho o seguinte, tudo que acontece na sua vida é sua decisão. Então eu trabalho as decisões. Então assim, você veio falar de autoconhecimento? Não, vim falar de decisão. Que decisão? Decisão. Funciona ou não a decisão para você? Mas funciona para mim. Não. Funciona para você e para o mundo?
Porque eu trago o autoconhecimento como ferramenta imprescindível. Você não vai ter jeito, você não vai ter saída. Tipo, é no way out. Você vai ter que se conhecer. Quando eu falo de decisão. E você vai perceber que grande parte das nossas decisões a gente não sabe nem a intenção. A gente não está livre para aguentar o tranco para fazer o que precisa ser feito. E a gente não tem habilidade. Vou dar um exemplo bobo. Você está numa reunião e você entra numa reunião para falar alguma coisa importante para a empresa. Aí o seu chefe, por acaso, fala uma outra coisa diferente da sua. E aí alguém pergunta, aí o Fernando, e o que você tem para falar? E o que eu vou falar é diferente do meu chefe Lúcio, que está aqui na minha frente. E eu não falo. Então eu tinha intenção de falar, mas meu paradigma diz que eu sou livre para fazer o que eu quiser. Então o que eu quero agora é não falar. Porque me dá mais prazer ficar quietinho do que ter que enfrentar a situação. Mas essa situação poderia provocar, por exemplo, uma comunicação violenta? O que a gente está falando aqui é de comunicação não violenta. Isso. E como construir isso. Mas essa situação seria uma situação de provocar uma comunicação violenta? Então, poderia se não tivesse o terceiro fator. Então, para mim, toda decisão tem um pensamento, ou seja, uma intenção. A pessoa entrou na sala para falar. Ela tinha intenção de falar. Tem a liberdade ou não, ela não teve a liberdade de falar. Ela achou que era livre não falando, mas ela precisava falar. E ela não teve habilidade, que é a terceira coisa. Então eu preciso ter intenção, eu preciso ter liberdade e preciso ser hábil para falar. Então eu preciso treinar antes. Então se eu vou entrar numa reunião onde está o Lúcio, meu chefe, eu me preparo antes. E se o Lúcio, meu chefe, falar uma coisa diferente da minha? Eu preciso saber como falar, posso chamar o Lúcio no canto, conversar com ele, mas o que acontece? Eu simplesmente não falo. Eu não coloco aquilo que é tão importante para mim e para a empresa, porque eu estou com medo, eu estou com vergonha. E aí entra todas as questões cognitivas, que o mundo está famoso agora, isso, vieses cognitivos nas inteligências artificiais. O que são os vieses cognitivos? São desvios que o ser humano tem, cognitivo, né, de falta de autoconhecimento. São desvios que nos levam a tomar decisões que não funcionam, porque a gente nem percebe, a gente acha que é normal ter vergonha. É normal ter vergonha. Mas se você olhar para aquela vergonha, você vai perceber que aquela vergonha é improdutiva na sua vida. Não estou dizendo que não é normal, mas ela não funciona. Ah, então como é que eu faço? Você tem que se conhecer, não tem saída. Tem que entender por que você tem vergonha. Da onde vem sua vergonha. E mesmo que se você não entendeu ainda, você começar a praticar, a falar. Para quebrar a vergonha, mesmo sem entender de onde ela vem. Não adianta passar 30 anos fazendo terapia. Para onde veio a vergonha? Será que foi naquela situação que alguém puxou meu shortinho na sala de primeiro ano? Ou foi naquela situação que minha mãe gritou para o meu pai? Fala de fazer terapia, às vezes você não vai saber o que aconteceu. Certo? Você não vai saber o que aconteceu. Então você precisa praticar não vergonha. O que é praticar não vergonha? Começar a olhar para a abundância, começar a olhar para o seu poder. Eu sou poderoso o suficiente para saber falar com o Lúcio, meu chefe, e discordar dele, porque essa decisão que vai ser tomada nessa reunião vai comprometer um monte de coisa da empresa. Isso é casos reais que eu tenho, que eu acompanho, que eu faço mentoria, de pessoas que não conseguem falar e falam assim, não falei, mas também, foda-se, não era problema meu, vai ser problema da empresa, ele que fez errado. As pessoas não se posicionarem no momento que tem que se posicionar, principalmente os líderes, né, a liderança, ou pessoas que querem chegar numa posição de destaque de uma organização, isso realmente, ela não se posiciona por um bloqueio e isso acaba também bloqueando o desenvolvimento profissional dessa pessoa, né? E da empresa. Porque todo mundo precisa do poder de todo mundo. O mundo está precisando de todo mundo agora, né? Olha como é que nós estamos. Né? Se olhar para o mundo, você acabou de falar. Olha como é que nós estamos. Né? Então, de quem eu preciso? De todo mundo. De todo mundo consciente. Não é, eu tenho o direito de ser um CEO não muito consciente. Não, não tem. Você não é livre. E é muito engraçado isso, Manfio, que você está falando, que eu sei que isso que você está falando é muito mais comum do que a gente se imagina, a questão da pessoa não se posicionar, principalmente no mundo corporativo, por se sentir diminuída perante o ambiente, por se sentir, talvez, não querer assumir riscos. Nós falamos aqui, eu não quero assumir o risco de falar uma bobagem aqui e ser repreendido na frente de todo mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que com as redes sociais, as pessoas têm comportamentos muito diferentes.
né? E a comunicação violenta, né, ela está cada vez mais presente nas redes sociais, ainda mais em momentos de frustração, de raiva, né, por algum problema pessoal que a pessoa está passando, ela vai ali nas redes sociais e acaba manifestando opiniões radicais sobre determinadas situações. Por que você acha que nesse universo das redes sociais as pessoas se posicionam assim? E qual que você acha que é o impacto para a vida de uma pessoa, essa que não controla a sua agressividade, por exemplo, num mundo paralelo aí que é as redes sociais? O impacto é o embutir, né? O impacto é a pessoa embutida, né? É essa de fato, mas de trás para frente. Mas assim, isso é simples de explicar, sabe? Como várias outras coisas, que tanto fala de preconceitos no mundo, etc e tal. Eu começo uma palestra, muitas vezes eu falo assim, quem gostaria que o mundo fosse do seu jeito? Aí fica o silêncio absurdo. Você quer que o mundo seja do seu jeito? Aí entrou um cognitivo, né? Entrou um intelectual, sabendo qual é a resposta certa, certo? E entrou um cognitivo lutando contra. Você quer o mundo do seu jeito? Quem estiver assistindo esse podcast, reflete agora. Você quer o mundo do seu jeito? E aí as respostas começam a vir. Não, eu quero um mundo para todo mundo. Bom, tá assim? Não, então, se a gente quer isso, por que não tá assim? Não, eu aceito... Não, eu quero me surpreender. O mundo do meu jeito é muito chato. Qualquer surpresa? Qualquer surpresa você quer. Se você vai na praia e chove, você já reclama. Então, se você quer o mundo do seu jeito, se você não quer o mundo do seu jeito, você nunca reclama. Então, o que acontece? Todos nós, lá na infância, tínhamos medo do desconhecido. Criança tem medo do desconhecido, tem medo do escuro, tem medo do novo. É criança. Ela cria o novo, mas ela tem medo. A gente criou o nosso ego, paradigmas lá da armadura, né? A crença Matrix. A gente criou uma armadura de defesa para sobreviver ao desconhecido. Só que ela precisa amadurecer. A gente está usando a mesma que a gente usava com 5 anos, até os 7 anos de idade. Então, todas as suas crenças estão aí. Antroposofia é isso, né? Até os 7 anos de idade, todas as nossas crenças já estão montadas. A gente pega essas mesmas crenças e usa até os 90. Mas, peraí, tem que mudar essas crenças. Eu querer o meu jeito pode ser até normal, mas não é. Então, quando você fala de polarização, racismo, né? LGBT, seja o que for, você está falando de uma pessoa que não aceita o outro diferente de si, pode ver, é isso. E como eu não aceito, eu me ofendo, inclusive. É tão difícil, eu estou com tanto medo do novo, da diferença, do outro, estou com tanto medo que me dá raiva. Então, eu estou com raiva de quem? De mim. Eu estou com raiva de mim, por quê? Porque eu estou morrendo de medo, e eu não reconheço o medo. Então eu jogo em você minha raiva, né? Eu jogo em você. Eu não quero ficar com essa raiva, eu jogo em você. E aí eu boto a culpa em você. Porque eu não vou assumir, eu fraquinho, vítima, né? Eu vítima. Ou eu sou vítima do Lula, ou eu sou vítima do Bolsonaro, né? Eu sou vítima de alguém. Né? Então o outro é o algoz. Né? Então se eu sou vítima, eu tenho o direito de ser o algoz. Então quando eu coloco o mundo assim, que o mundo não tem que ser do meu jeito, por que ele tem que ser do meu jeito? Porque eu vou reconhecer, eu sei como andar, né? Minha Matrix funciona bem. Minha Matrix funciona bem do meu jeito. Mas se o mundo bota alguém diferente, né? Outra cor na minha frente, eu falo, uau, e agora? Como é que eu lido com essa pessoa? Aí eu morro de medo. O mundo, teoricamente, não está preparado para o novo, não é isso? Nunca esteve, né? Você vê que o trabalho de inovação, o novo acontece. Era isso que eu queria falar, sobre a inovação nas empresas. Porque como as empresas são feitas por pessoas, e para as pessoas, como você mesmo bem citou aqui, é muito difícil lidar com o diferente, com o novo, né? Como fica essa mudança cultural que precisa ser gerada nas empresas, provocando a inovação? As empresas estão preparadas
para o novo e elas estão dispostas a assumir riscos? Veja bem, na minha visão, né, obviamente, o novo tem também uma semântica. Como que você olha o novo? O que se olha hoje em dia, novo, é novas soluções e nova tecnologia. Isso está cheio. Né? Isso é fácil falar, o mundo está inovando. Está mesmo. Né? A gente cria coisas incríveis. A gente criou as redes sociais. Mas mudou o propósito? Cadê o novo propósito das redes sociais? O que ela quer? Ganhar dinheiro. Para isso, se as crianças estão se suicidando o tempo inteiro nas redes sociais, se está dando depressão, se está matando gente, está nem aí, né? Aí elas começam a ajustar alguns pontos. Está matando demais. Vamos proibir os adolescentes de usar, igual aconteceu na China? Vamos proibir os adolescentes de usar um tempo a rede social? Então, assim, as coisas estão acontecendo e se inovando, mas o propósito não está se inovando. Né? O propósito da sustentabilidade não está se inovando na mesma proporção que as soluções. Então a gente adora inovar as soluções, mas a gente se inovar, a gente não gosta. Né? Eu tomo sempre a mesma cervejinha, sempre o mesmo vinho. Eu não estou criticando isso porque eu também tenho minhas preferências. Mas eu não estou falando de preferências. Os meus mesmos vinhos não atrapalham o mundo. Né? Mas eu atuar numa empresa da mesma forma, tóxica, atrapalha o mundo. Né? Se eu continuo criando coisas para o planeta que são ruins, atrapalha o mundo. Se eu continuo tendo raiva e falando com as pessoas, se eu continuo deixando de dar minha opinião, atrapalha o mundo. Então eu preciso olhar para mim e descobrir um poder maior. Porque não vai partir dessa fala minha corretiva a cura. A cura só acontece, na minha visão, quando você se conhece e se percebe maior. Né? E aí vem a falsa ilusão desse nosso eu, que a gente acha que a gente é esse corpo aqui, essa vidinha aqui. Né? A gente é muito mais que isso. Né? Se você for olhar a ciência quântica, eu estou separado de você, mas não estou. Né? Se uma gotícula d'água tem dados e informações, então está cheio aqui de informação entre nós dois. Então a gente é co-criador. Né? Isso não é religião. Né? Isso não é religião. Isso de fato é a verdade, para mim pelo menos. Para mim não preciso mais provas para mostrar que a gente é co-criador. Não existe muita coincidência. Né? Então eu acho que a hora que o ser humano se percebe maior, ele fala, caramba, eu tenho uma força para mudar um monte de coisa na minha vida, aí vai mudar. Né? O problema é que todo mundo tem um pouco de medo dessa força. E isso eu não entendo muito bem, porque eu acho que conhecimento é uma coisa tão maravilhosa, as pessoas têm um pouco de medo, como se fosse um bicho-papão. Né? Eu lembro quando eu criei o Credit Score, estava implantando o Credit Score no Brasil. O que é o Credit Score? É o score de crédito que hoje todo banco tem. Eu começava a falar de Credit Score, principalmente no varejo, que estava trazendo crédito para o varejo, eles ficavam morrendo de medo. Não. Que é isso? Daí eu criei uma brincadeira, o Fantasminha Camarada. Eu chamava o Credit Score de Fantasminha Camarada. Está no meu livro lá. O Fantasminha Camarada. Para explicar para as pessoas, cara, é só uma fórmula matemática. Não é nada mais que isso. Você pode dizer sim ou não, só que ela responde melhor que você. A fórmula matemática decide crédito melhor que você. Por que uma fórmula decide melhor que você? Por duas razões. Uma, né, o computador consegue agregar várias variáveis que a tua cabeça, de alguma maneira, não consegue fazer da mesma maneira tão rápido. Então o computador pega aquilo lá e te dá. Dois, né, você está ignorando um monte de dados dentro da tua cabeça que você não usa. Né? E o computador também está ignorando, então ele só usa as variáveis óbvias. Ele só usa o que está numa base de dados. Então, quando você vai fazer uma relação de confiança, tem muito além do que a sua idade, se você é casado ou não, se é solteiro ou não. E a gente acha que a gente é isso. Quem é você? Eu sou o Fernando, sou solteiro, sou divorciado, moro em tal lugar. Não. Quem é você? Como assim quem sou eu? Eu sou filho da dona Neide, sou filho do seu Gustavo, ou tenho filho eu sou pai da Ana. Muita gente se define como pai de alguém, mãe de alguém. Eu sou engenheiro. Não estou perguntando isso. Pergunto, quem é você? Quem é você de fato? E essa resposta, ela não é banal. E ela não precisa ser respondida. Porque quando você pergunta todo dia para você, quem é você? Uau! Isso é inovação.
Quem sou eu? É o autoconhecimento, né? Dinâmico, e né? quando você, e dinâmico, e é sobre isso também que eu quero entrar aqui. Quando a gente fala de inovação, tem muito a ver também com o autoconhecimento e tem a ver com aquele clichê de sair da zona de conforto, né? E a provocação que eu faço para você aqui, Fernando, ela é um pouco out desse clichê de zona de conforto que sempre as pessoas, os livros de autoajuda, sempre essas coisas falam muito do quão prejudicial a zona de conforto. Mas realmente, na sua visão, a zona de conforto é algo ruim? Ela sempre é ruim para a pessoa ou para as organizações você estar confortável com algo? A gente tem sempre que buscar estar desconfortável? Essa você me deu você já me ajudou semana passada para responder essa pergunta, que você fez a Sim. provocação no grupo, né? E eu falei isso que eu vou falar aqui agora. Semântica. O que é conforto? Se a gente entende conforto como eu estar parado na cadeira, e eu não quero isso para minha vida, né? Se você se entende o conforto como algo em movimento, aí sim, você tem que buscar toda vez a vida. Você como ser humano vai sempre buscar o conforto, né? É natural. Você quer conforto, quem é que quer desconforto? Mas se você entende conforto como um movimento dinâmico, de inovação o tempo inteiro, quando alguma coisa dá errado na sua vida, ou quando alguma coisa é diferente do que você quer, isso é confortável para você. Porque você é um guerreiro, você é um lutador. Às vezes dói, às vezes não. Então, assim, a gente tem, de novo, a paralisia do medo ou a abundância do amor. É a guerra. O medo está ganhando de 7-0. A gente precisa virar o jogo, né? Porque para a gente conforto é ter dinheiro no banco e ter uma casa bonita e ter uma família saudável. Isso é ótimo, mas isso não é conforto. Se você tem tudo isso, então dá para tirar mais conforto, trazer mais conforto para outras pessoas, esse tipo de conforto aí, né? Mas na minha resposta a essa pergunta, assim, todo ser humano precisa de um pouco de conforto. Sim, desde que você entenda que conforto é no movimento. Né? O teu corpo odeia conforto. Ele começa a morrer. Né? O corpo parar é a morte. E aí a gente quer parar na vida, a gente quer... Né? Eu tenho 59 anos. Né? Eu não sou um menino. E eu não paro um minuto. E eu tenho lá meus confortos. Né? E eu olho para eles todos os dias. Por que eu estou confortável com isso? Por que eu estou ansioso por isso? Porque o que é ansiedade? É desconforto. E aí é que entra exatamente isso, né? Que eu acredito muito no equilíbrio, né, das coisas. Você saber o quanto que o conforto ele te causa mal ou você ser uma pessoa extremamente desconfortável ou não se conformar, né, com a situação pode te provocar exatamente a ansiedade, né? E a ansiedade é exatamente talvez a busca por esse movimento constante, né? A pessoa quer estar constantemente em movimento. E talvez você falou aqui no início da nossa conversa, aqui no podcast, você falou sobre meditação, né? E meditação tem muito a ver com entrar em equilíbrio, em harmonia. Você não precisa estar constantemente em movimento, né? Então eu acho que o ser humano está aprendendo a se conhecer a partir do momento que ele entende que ele está parado e aquilo está causando mal para ele, ou ele está muito acelerado e aquilo também está provocando mal para ele. Eu acho que a gente criou muito esse estereótipo nos últimos 10 anos, 20 anos, né, de que a zona de conforto é ruim, que o ser humano tem que estar em movimento, atividade, e nós estamos formando pessoas, mais uma vez, doentes, pessoas ansiosas, que tomam remédios para poder dormir, remédios para poder se acalmar. Então, como é que você vê isso daí, esse equilíbrio? Como encontrar esse equilíbrio, né? Então, para mim, o equilíbrio ainda assim acontece no movimento. Porque você não vê equilíbrio parado, né? Esse equilíbrio é assim, né? Então, você está lá assim, balançando assim, isso é o equilíbrio, né? A meditação não é uma ferramenta parada, muita gente confunde. Estar falando com você aqui,
nesse momento, olhando para o teu olho, está presente aqui, falando uma coisa que traz propósito para a minha vida, eu estou em estado meditativo. Né? Eu até falei, pô, tô com dente, eu acabei de tirar um dente e tal, não sei como eu tô com energia. Olha eu falando e eu antes de falar. Né? Porque você está tocando aqui uma energia em movimento entre nós, e isso é meditativo. O que é meditação? Você está presente, não é você estar parado. E essa é a confusão que muita gente faz. Porque a hora que você está meditando, você está respirando, você está conectado com o mundo, as coisas estão acontecendo. Você não está parado assim, né? Então, essa confusão que acontece. Estar trabalhando, isso é estado. Você pode estar trabalhando num estado meditativo. Ou seja, meditação não é parar e sim presença. Então, por isso que falo que muita gente, muitos esportistas têm muita energia, porque eles estão em movimento e em estado meditativo. Porque um cara, quando está correndo, se começar a pensar que precisa, o que vai fazer sábado à noite, ele vai cair. Ele vai ter que estar lá. Então, o esporte traz muito sucesso para muita gente. É meditação. Inclusive, é meditativo. Esses dias eu estava fazendo atividade física na rua, né? E conversando com uma outra pessoa, eu falei, você já reparou na fisionomia das pessoas que estão correndo, né? Aquelas pessoas que você percebe que são os atletas, não aquela que você vê ali que está sofrendo ali na corrida. Mas você olha, você percebe o olhar das pessoas, ela tá te olhando para você, mas ela não está te vendo. Entendeu? Ela está em outro mundo ali naquele momento, na corrida dela. Que é o que você falou. Naquele momento ela está em movimento, mas ela está provavelmente num estado de meditação, né? Conectada com o corpo dela, porque se ela der um passo fora, ela se arrebenta. Então ela está conectada com o seu movimento. Isso é meditativo, né? Então muita gente confunde um pouco isso. Então para mim o equilíbrio está no movimento, né? Se você se equilibra, você está... Então, por isso que não é uma coisa assim... eu preciso o caminho... O que é o caminho do meio? O caminho do meio, né? O caminho de meio, dito pelo budismo, né? Está exatamente no equilíbrio, no balance. E o balance é uma palavra melhor, né? Americana. Que o balance é ao balanço. Né? O equilíbrio é o balanço. Ainda assim é em movimento. Então, quando você entra em ansiedade, né? A gente confunde muito, às vezes, ansiedade com curiosidade, sei lá, estou curioso por uma coisa, então a curiosidade se torna ansiedade quando você quer trazer, você não sabe esperar chegar ao momento certo. Né? A ansiedade é querer fazer uma fruta amadurecer antes da hora. Isso é ansiedade para mim. E isso dá doença. Né? Dá doença. Então você tem que aprender a ter movimento, fazer... Como que você tira a ansiedade? Presença. Não existe outra forma. O ansiolítico só adia, o ansiolítico te deixa dopado, é diferente. Te deixa sem movimento. Né? Às vezes a pessoa está tão ansiosa que o ansiolítico até ajuda um pouco por um tempo curto. Se ela depender disso, ela tem que aprender. Né? No meu caso, às vezes, estou ansioso demais, porque eu sou uma pessoa ansiosa. E eu percebo, estou com medo do quê? Por que eu não estou aqui agora? Por que eu não estou caminhando presente aqui, fazendo o pedacinho do meu sonho? Né? Eu brinco que muitas pessoas estão procurando propósito. Né? Qual o propósito da minha vida? Qual o propósito da vida? O propósito da minha vida é me cuidar e cuidar dos outros. E aos poucos eu vou percebendo o que eu posso construir. Então, mas quando? Aqui. E quando que eu vou realizar meu propósito? Aqui. Porque se você não realizou seu propósito hoje, um pedacinho dele, você nunca vai realizar, concorda? Mas eu vejo que, principalmente no mundo executivo, né, que é o tema que a gente também está puxando aqui, muitas pessoas não têm esse propósito de vida. E você falou, o propósito é você cuidar de si e também cuidar do outro, ou talvez cuidar de si para poder cuidar bem do outro, né? E eu vejo que os executivos, eles acabam, por muitas vezes, se preocupando em apenas cuidar do outro, né? Dos negócios do outro, negócio da organização onde ele está inserido, e esquece de si mesmo. Eu li, isso é muito... famoso, né, esse discurso na internet, principalmente no LinkedIn, que é o discurso do presidente da Coca-Cola, acho que é nos Estados Unidos, um discurso de despedida. Ele que teve à frente vários anos na Coca-Cola, e no discurso de despedida dele, eu vou tentar reproduzir aqui, não sei se você já conhece essa história, né, que ele usa para falar sobre equilíbrio, que é o que você falou, que ele fala o seguinte... que a vida é como se você estivesse equilibrando
bolinhas, né? Fazendo um malabares com bolinhas. E você tem várias bolinhas na sua mão que você está tentando equilibrar aquelas bolinhas, né? Uma bolinha é a bolinha de borracha, né? Que é aquela bolinha que você vai deixar ela cair, você está equilibrando e está muito preocupado com aquela bolinha cair, mas ela é de borracha. E essa bolinha é muitas vezes a sua vida profissional. É o seu emprego, não é a vida profissional. O seu emprego, aquele momento ali, você está preocupado. A bolinha que você mais se preocupa é essa, que é uma bolinha de borracha. Que se você deixar cair da sua mão, às vezes ela vai cair da sua mão e ela vai voltar mais alto do que de onde você soltou essa bolinha. E as outras bolinhas representam a sua saúde, a sua espiritualidade, né? Que é a sua fé, a sua relação com a sua família. E todas essas outras bolinhas que você talvez não está dando tanta importância no equilíbrio, são bolinhas de vidro. E se elas caírem da sua mão, ela vai se quebrar lá embaixo e nunca mais ela vai voltar de onde você soltou. Então eu acho esse discurso assim genial, porque isso mostra um pouco de como que as pessoas, e principalmente os executivos, eles não conseguem enxergar realmente o que é o cuidar de si para poder cuidar dos outros. E talvez seja aí que entra o papel de um mentor, né? Que você faz as suas mentorias para executivos, você esteve no mercado corporativo e você é uma pessoa hoje que trabalha essa questão do autoconhecimento. A pergunta que eu te faço é o seguinte: qual é a maior busca desses executivos ou dessas pessoas quando procuram uma mentoria? O que eles estão procurando quando eles procuram um mentor? Eu vou dar um passo antes, né? Que uma outra confusão. Eu adoro falar de paradigmas, né? Os altos executivos são extremamente competentes, né? E eles têm essa fixação, muitas vezes, não todos, né? Por essa grandeza, mas fora, que é a bolinha, né? De borracha. De borracha. Porque é como se o propósito também estivesse fora, né? Eu quero um grande propósito na minha vida. Eu vivo por um grande propósito. Mas, de fato, o propósito, né, nosso é a grandeza dentro. A grandeza fora é consequência. Eu posso construir grandeza fora sem ter grandeza dentro? Até pode. Tem muita gente milionária por aí que só faz o mal para o mundo. Tem muita gente milionária que vive uma vida mediana e que não pode dizer eu sou feliz, né? Não consegue encher a boca e falar eu sou feliz. Mas você é feliz, mas você está enchendo a cara todo dia? Então, tem alguma coisa aí, né? Então, a primeira coisa é separar um pouco isso. Então, agora vai para a segunda parte. Depois, até essa terceira pergunta, não sei se eu tenho a resposta. Mas, a segunda coisa, assim, o que exige de um alto executivo de sucesso, grandeza fora, parar para pedir, para querer entrar no autoconhecimento? Por que ele quer ficar lá na superfície? Muitas vezes tendo muito sucesso. O que acontece para você se desenvolver, para você cair no autoconhecimento? O que acontece? Você tem que sofrer. Você tem que levar uma porrada da vida. Já percebeu isso? Grande parte das pessoas que se transformam levou uma porrada muito grande. Até porque não é sustentável esse sucesso fora, como você mencionou, se ele não tiver um equilíbrio dentro. Se a saúde dele não for bem, tiver com um grande problema de saúde, como que ele vai ser bem sucedido na empresa? Se ele estiver passando por uma separação, estiver rompendo com a sua família, como que ele vai manter esse sucesso? Né? Se a pessoa, eu acredito muito na espiritualidade, né? Se a pessoa não acreditar, não tiver fé em nada, como que ela sustenta toda essa relação a longo prazo? Né? Exato. Então, mas às vezes você leva muito tempo para ficar mal, né? Tem gente que passa pela vida meio que na superfície, riquíssimo, cheio de sucessos, mas não viveu a vida. Só trabalha, só fala daquilo, enfim. Eu acho o seguinte, para uma pessoa de sucesso, então são duas formas de buscar o autoconhecimento, 3 formas. A mais rara, naturalmente, como você disse, é parte da sua vida. Se você não conhece o seu iPhone, como é que você vai usar? Mas você passa a vida sem se conhecer e se usando, né?
Então, você precisa se conhecer para saber quais são os cuidados que você precisa que tem aí dentro, né? Então, primeira coisa. Segunda coisa, quando você tem um baque físico, uma doença grave, e aí você repensa a vida, que você acabou de falar. Sim. Repensa a vida, uma separação, minha família, uma morte, repensa a vida. Você fala, uau, por que ela repensa a vida? Olha só que louco isso. Por que a pessoa repensa a vida nesse momento? Porque nesse momento da dor, da tristeza, você não tem saída a não ser estar presente. A dor te coloca aqui no presente. Né? A dor te coloca. A dor é a conexão que todo ser humano tem. Então, a hora que você sente dor, você está aqui, no corpo, no físico, doendo, é presente. E aí você fala, pô, eu não estou preparado para essa dor. Preciso buscar um caminho do autoconhecimento. Mas quem nunca teve uma dor tão grande assim, passa a vida sem querer. E aí, nesse caso... É por isso que eles dizem que as pessoas só aprendem na dor? Exato. Ficam esperando a dor. Por quê? E aí vem a minha fala, que eu acho que pode ser muito importante para quem está assistindo a gente. Precisa ser muito forte, muito corajoso, muito foda, para olhar o quanto a gente é criança. Você precisa ser muito, muito foda para falar, putz, eu tomo atitudes muito infantis. Né? Mesmo parecendo né? Você observa os nossos presidentes últimos, né? E sempre, né? As coisas que se fala, não é política não, mas assim, o nível de fala, né? Que no mundo corporativo é um pouco mais difícil, mas no dia a dia ali, né? Você observa a importância do sexo, né? Durante toda a humanidade. A conquista dos imperadores e tudo mais, tudo era sexo. Né? O sexo dominou grande parte das vitórias, das guerras do nosso planeta. Né? Não foi um propósito. Foi muito mais quero a filha dele, quero não sei o que, quero filho. Então teve muita vez, você vai assistir esses seriados, você vai ver que tem sexo o tempo inteiro. Enquanto o sexo mental, não o verdadeiro sexo, o sexo mental dominou o mundo. Então, exige muita coragem para você se abster dessa sua autossensação de poder para encontrar o verdadeiro poder dentro de você. Porque como é que você vai chegar? E eu vi isso acontecendo em mentorias, onde a pessoa está lá com 50 e poucos anos, olhando as suas decisões infantis. Tem que ser muito corajoso. E no dia que acabou a mentoria, eu estava fazendo essa com o Gildo lá, e eu falei, olha, o que mais me impressionou aqui foi a sua coragem. Porque por dinheiro, não. Por sucesso, não. Muito corajoso de tirar as calças compridas, botar shorts e falar assim, poxa, deixa eu ver, por que eu tomo sorvete no meio de uma pandemia, dentro do supermercado, sendo isso muito proibido? Tem que ser corajoso. Então as pessoas geralmente ignoram isso porque assim, é vergonhoso, parece que é uma vergonha olhar para os nossos erros. Né? Poxa, mas a gente é humano. E eu brinco assim, que eu gostaria de eliminar qualquer tipo de fracasso da sua vida. Como é que a gente elimina fracasso na sua vida? Você fala assim, todo fracasso é um aprendizado. Então acabou, não existe mais fracasso, agora virou erro. Erro a gente sempre aprende. Tudo que a gente faz na vida e que a gente aprende alguma coisa, não é mais erro. É um passo para a vitória. Né? É um passo para a vitória. Basta você quebrar o paradigma que a falha não serve para nada. Não, falhou? Uau! Tá bom. Fiz mal para alguém? Uau! Tá bom. Né? O que tem que fazer daqui para frente? Mas a gente fica preso naquele passado, na maldita, entre aspas, verdadeira palavra, culpa. Né? A culpa do ser humano talvez seja o maior empecilho do ser humano crescer. Porque a gente está sempre se sentindo culpado por alguma coisa. E para a gente não olhar para a nossa culpa, a gente joga nos outros. Tem uma frase que assim, a culpa é minha, eu jogo o que eu quiser. Né? Ela é muito interessante essa frase, porque ela é o retrato humano. Mas por que eu me sinto culpado se eu sou errante, se eu sou humano? É só largar de ser arrogante e saber que você vai errar a vida inteira. E que bom, errei. E aí? Desculpa, bora para frente, sorrindo. Né? Ou chorando, mas bora para frente. Mas a gente trava. Culpado, não sou perfeito. É a tal dos likes, né? A autoimagem. Né? A autoimagem. Eu preciso ser aprovado por você, Lúcio, para eu gostar de mim. Se você não me aprovar, como é que eu gosto de mim?
não é? Muito interessante. Falta coragem para olhar para isso. E aqui a gente, digamos assim, no finalzinho do nosso podcast, a gente volta para o início de tudo que a gente conversou, né? Que é sobre o risco, né? Qual é o risco de você errar, o risco de você ser olhado diferente pelo outro, né? Então, Manfio, eu adorei o bate-papo aqui. Infelizmente, aí, eu gostaria da gente ter, inclusive, outras oportunidades aqui de conversar sobre isso, porque foi muito diferente, né? Uma pessoa que trabalhou a carreira inteira em área financeira de grandes instituições, aí, mundo afora, agora a gente tendo esse papo aqui sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, mentalidade do ser humano. Então, assim, você é uma pessoa muito interessante, gostei da conversa, espero que todos aqui tenham gostado desse podcast, né? E a gente vai estar sempre aí trazendo grandes nomes aí para poder bater um papo. Espero que também tenha sido uma conversa interessante para você, Fernando. Foi maravilhosa a conversa, porque eu tive a coragem de olhar para a minha criança, né? Então eu convido todos a ter essa coragem para olhar para sua criança, e aí você vai ver que a criança, o bom da criança que você vai olhar é a luz que o adulto vai ter para criar um mundo sustentável, que a gente precisa tomar melhores decisões, né? Não tem muita saída para isso. Então, bora junto. Obrigado pelo convite, fiquei surpreso e agradecido por estar aqui nesse primeiro podcast com você. Legal. E assim, eu acho que a conversa tem a ver com o nome, né? Open Mind Talks. Talks, né? Conversa de cabeça aberta, de mente aberta. E eu acho que hoje foi exatamente essa definição. Então, meu muito obrigado, gratidão aí a sua presença aqui hoje. Obrigado, Lúcio. Eu que agradeço. Valeu. Você ouviu Open Mind Talks, um oferecimento Crosshost.